Todo objetivo tem um início. Saiba que o caminho é longo, porém, quando antes começar, der o primeiro passo, mais cedo você chega ao seu destino. Então, isso é basicamente o meu princípio dentro do mercado financeiro, né? Quanto antes você começa, de forma breve você chega até onde você deseja chegar. Neste caminho, 20% vai ser questão física, né? 20% do que Certo. você vai fazer vai depender do seu físico. E o seu físico, além de você estar sentado, vai ser basicamente a questão da sua ação durante o dia, de você estar ali concentrado. E boa parte dessa movimentação de energia que você vai ter vai ser psicológica. Então você vai usar muito do teu psicológico, como a gente já conversou, e É, verdade. diante desse cenário, cada vez mais você vai ter que se concentrar nesse tema aqui. 20% de força física que você vai utilizar e 80% de força psicológica, né? Essa nova realidade vai exigir da tua concentração, de você, concentração e dedicação. E não só durante as aulas, tá? Certo. Também depois das aulas, qualquer tempo que você tiver livre, que você possa se aplicar na plataforma, quando você começar a mexer na plataforma, vai ser de uma extrema valia para o seu aprendizado. Como surgiu essa profissão? Agora eu vou explicar para você um pouco de como tudo isso surgiu, onde começou, quem são os responsáveis por essa profissão que você está buscando aprender, e vou explicar um pouco sobre o mercado. O arroz era a riqueza, Show. os fazendeiros de todo o Japão, de todo o Japão. Então, tudo começou no Japão com os fazendeiros que plantavam arroz. Eles podiam mandar sacas de arroz que eram mantidas em armazéns antigamente, e eles faziam a troca no recebimento de cupons, como fosse uma forma de venda, que representava o valor do item, Certo. o qual poderia ser vendido a qualquer momento. Então, ficava dentro de um estoque, poderia ser vendido a qualquer momento, e tinha uma transação de troca ali de um cupom que representava o dinheiro. Apenas na bolsa do Dojima operava cerca de 1.300 traders. Então, naquela época, quando se negociava arroz, era próximo a 1.300 pessoas que negociavam arroz digamos assim, naquela bolsa de valores ali voltada ao mercado japonês. Existia uma pessoa, um japonês, o nome dele era Manuhisa Hama. No século XVII, esse trader, essa pessoa que negociava arroz, ele foi responsável por desenvolver o que hoje nós conhecemos como candlestick. Então aqui não havia necessidade de se fazer presente. O que era isso? Ele não precisava estar presente no armazém para fazer as compras do arroz, nem as vendas da quantidade de arroz que ele tinha. Ele conseguia gerir isso de uma forma particular. Ele só comunicava as instruções de compra e de venda para o mensageiro levava o quanto ele queria vender e o quanto ele queria comprar de arroz. É, diz a lenda, né, que conseguiu até mesmo 100 traders consecutivos. Então ele fez 100 negociações, seja ela de compra de arroz ou seja ela de venda de arroz, e das 100 negociações que ele fez, todas ele obteve um lucro positivo. Então ele ganhou dinheiro em todas, 100 consecutivas no caso, né? E com isso ele desenvolveu um padrão que é esse padrão de candlestick. Né? Esse candlestick que nós conhecemos é o nome americanizado, né? É o nome ocidental, digamos assim, quando trouxeram do Japão para os Estados Unidos. Eles conseguiram atualizar e o nome ficou descrito como candlesticks, como você pode ver descrito aqui nessa parte do gráfico da imagem. O nome ocidentalizado aqui no Stick, pela questão técnica, se tornou conhecido no mundo inteiro. Foi trazido do Ocidente para a América por Steve Nilsson, um investidor de Wall Street. Aqui a gente começa a falar que a Bolsa de Valores americana, Wall Street, começa a ser introduzida no cenário dos investimentos e do day trade, que é o que nós vamos estudar daqui para frente. O principal objetivo da análise técnica por meio de Certo. candlesticks é prever mudanças nos movimentos de preços de um ativo. Então, esses candlesticks, eles são responsáveis, diante da análise técnica, por literalmente prever os movimentos. Seja um movimento que esteja em alta, buscando um preço cada vez mais alto, né? Ou um movimento que esteja buscando um preço cada vez mais baixo. Independente da direção, a análise técnica, que é o que nós vamos aprender aqui nas próximas aulas, ela trata das duas linhas de pensamento. Existiu uma pessoa que desenvolveu digamos assim, uma técnica, né?
Ele desenvolveu uma técnica de análise, o nome dele foi Charles Dow. Esse cidadão é responsável por grandes coisas que existem hoje no mundo. Existe um índice nos Estados Unidos chamado Dow Jones. Não sei se você já ouviu falar esse nome. Já ouviu falar nas ondas de Dow, já ouviu falar. As ondas são de Elliott e a teoria de Dow. Charles Dow foi quem criou a teoria mais difundida no mundo até hoje, que é a teoria da movimentação de preço de ações, e isso, lógico, fornece, né, uma base de técnica para sua análise. Charles Dow formulou em 1884 essa teoria, que é chamada teoria de Dow, que hoje é a base da análise técnica moderna que nós utilizamos no mercado financeiro do mundo inteiro em todos os ativos. Basicamente, ele é o pai da análise técnica. Antigamente era chamado de chartismo, hoje é chamado de análise gráfica, ou grafismo. Né? O profissional que se especializa na área de análise técnica, ele vira um grafista por ele analisar gráficos de padrões técnicos. Vamos aqui para o próximo. Certo. Agora falando dos candlesticks, eu fiz a introdução dos candlesticks, então eu vou explicar exatamente o que cada candlestick representa. Aqui você deve já ter visto um candlestick, que é esse padrão. Dentro desse padrão existe quatro indicações. Um é o momento da abertura, que é aqui embaixo. Deixa eu colocar essa linha de uma outra cor, de uma outra espessura. Aqui embaixo tem o preço da abertura, a parte inferior. Aqui tem o preço mais baixo que chegou, o valor mais baixo que ele chegou. O preço veio numa tendência de alta, os comprados realizaram compras para o preço aumentar, né? Ficar mais caro. Chegou no preço que fechou, no momento que passou o tempo determinado, ele fechou aqui, porém ele chegou a atingir ainda assim um valor mais alto. Então, diante da negociação, ele começou num preço, ele buscou um preço inferior, tornou desse preço inferior para um preço superior até um ponto mais alto, que é aqui em cima, e antes de fechar ele regrediu para um outro preço. Isso quer dizer que isso foi um candle de alta, um candle positivo, que quem comprou teve mais força do que quem vendeu. Este proporcionalmente é totalmente o contrário, né? O preço abriu aqui em cima, o outro abriu aqui embaixo, nessa parte da seta aqui. Esse abriu aqui em cima. Ele foi até um ponto mais alto, só que estava caro demais. As pessoas acharam que ele não valia tudo isso, desvalorizaram, venderam ele até um ponto mais baixo, que foi aqui embaixo. Só que acharam que quando chegou aqui estava muito barato e valorizaram ele de novo, até chegar num outro ponto, que é o ponto do fechamento. O ponto do fechamento foi nessa linha aqui, onde está escrito aqui fechamento. Então eu tenho uma abertura aqui, eu tenho um fechamento aqui, eu tenho o preço mínimo que esse candle atingiu, eu tenho o preço máximo que ele atingiu proporcional a essa linha aqui. Ó. Então, a mesma coisa acontece no positivo. Isso você conseguiu entender? Você já conhecia sobre isso? Eu já vi algumas coisas sobre isso, mas não profundamente. Ok, então vamos lá. Vou passar para o próximo ponto. Depois que o padrão dos candles se configura, isso daqui, todos os candles que você vê na sua vida vão funcionar exatamente desse princípio. O que estiver subindo vai ter o preço de abertura embaixo e o preço de fechamento em cima. O que estiver caindo vai ter um preço de abertura em cima, é o contrário, e o preço de fechamento embaixo. Então, inicialmente, certo. Todos vão ser dessa forma. Depois que os candles são montados, como você pode ver nessa imagem, ó, isso aqui foi um candle negativo, ele abriu aqui em cima. Deixa eu colocar essa linha de uma cor mais chamativa aqui, de uma cor verde. Não, verde não. Então ele abriu aqui em cima, caiu até um ponto mais baixo, fechou nesse nível. O próximo candle verde abriu, ele veio para ficar mais caro, né? Subiu até esse nível, só que não ultrapassou o nível acima. Abriu um novo candle aqui, buscou mais uma vez um pouco de preço, né? Ficou um pouco mais caro. Abriu um terceiro candle, e esse candle ficou mais caro do que o candle anterior.
Então dá para ver que o nível dele está um pouco mais acima do que o nível da abertura do anterior. Consequentemente, os próximos vieram em padrões. Até um certo ponto, esse daqui também ficou mais caro. E esse daqui reverteu e foi o momento que ele ficou mais barato. Deixou de custar o que custava e caiu o preço, ficou vermelho. Teoricamente, inicialmente, toda vez que ele sobe, o preço fica verde. Toda vez que ele cai, o preço fica vermelho. Isso não é uma regra, pode mudar a cor também. Mas para você que está começando, todo candle verde sobe, todo candle vermelho desce, ok? Então, essa movimentação de mercado, isso daqui é digamos assim, uma movimentação natural do mercado, pontos mais baixos, pontos mais altos. Isso a gente vai ver mais à frente, movimenta dessa Ok. forma, como se fosse ondas. Compra e venda, né? Exatamente. Preços de vendas, preços de compras e por aí em diante. Padrões de candlestick. O que significa esses padrões de candlestick? Eu já te falei sobre o que cada candlestick é como uma coisa só. Eu já te falei que ele, se unir mais de um, ele consegue formar um padrão, um movimento, né? Esse movimento gera padrões. Esses padrões eles podem ser padrões descritos apenas por um candle, por uma unidade. Ele pode ser descrito por 2 unidades, por 3 unidades, ou ele pode ser descrito por uma quantidade de candles que formem um padrão, seja esse padrão subindo e descendo, ou seja o padrão descendo para depois subir. Esses padrões entram dentro dessa linha de raciocínio aqui, ó. Padrões de candle. Como você pode ver, aqui tem um padrão, ó, padrão de alta de candlestick. Uma combinação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 candles formaram um padrão, porém esse padrão ele está sendo descrito nessa imagem por esse único candle aqui, ó. Esse único candle ele tem uma característica própria. E característica que é essa? Ele não, se você reparar, ele não teve o mesmo desenho que esse daqui, ó. O que eu quero dizer, ele não teve o mesmo desenho. A parte superior, deixa eu aumentar um pouco mais a imagem aqui para ficar melhor para ti aí. A parte superior dele, ó, não tem aquele pavio preto para cima. Opa, deixa eu ver se volta. Não, volta. Ele não tem a parte do pavio para cima. Deixa eu mudar a cor. Vamos lá, preto. Aqui, ó. Ele não tem um pavio para cima. E o que isso quer dizer? Dentro da análise técnica, cada desenho de um candle tem um nome. Então, esse aqui é o candle do martelo. Ele deixou um corpo para baixo, um pavio para baixo, e deixou o corpo até um certo ponto, só que ele não tem a vela para cima. Se ele não tem a vela para cima, tá vermelho, e deixou uma parte inferior maior, ele é chamado de martelo. Esse martelo, ele pode ser identificado ao contrário também, ó. Ele tá, em vez de estar a parte vermelha para cima e o pavio para baixo, tá aqui, ó, a parte vermelha embaixo e o pavio tá para cima. A movimentação é quase a mesma. Um, dois, três. Um, dois, três. Aí tem o candle principal, que é o que nós estamos analisando. Depois dele também tem mais um, dois, três. Tem mais 3 candles. A mesma coisa se replica nesse desenho que nós estamos vendo. A única diferença entre esses Certo. padrões, a única diferença entre esses padrões é a seguinte, que neste caso aqui, o desenho do martelo em si não é o mesmo. Este, o vermelho está para cima e neste o vermelho está para baixo. Porém, os dois são martelos, só que um é um martelo invertido e o outro é chamado só de martelo. E conseguiu entender isso? Positivo. O que diferencia um do outro é que o invertido, o candle, ele tipo se forma embaixo e o martelo, o candle se forma em cima. É mais ou menos isso que eu estou entendendo. Correto? Ok, correto, positivo. Próximo padrão. Padrões básicos neutros.
Aquele que o que nós estávamos vendo são padrões que indicam tendência de alta, quando o preço vai subir. Esses são padrões neutros ou básicos que indicam que nem está subindo nem está descendo, eles estão em equilíbrio. Quem está comprando e quem está vendendo está fazendo isso na mesma quantidade, então nem sobe nem desce, fica em equilíbrio. Ou não está nem comprando nem vendendo, está parado. Essas duas opções levam a esses padrões que nós vemos agora. Este é um dos padrões que mais vamos olhar dentro da nossa análise técnica, que é um padrão chamado Doji, que é esse cidadão aqui, ó. Ele é um padrão de equilíbrio. Você vê que não tem nem verde nem vermelho, ó. Ele fica totalmente preto. O preço veio até aqui em cima, depois o preço foi lá embaixo. Só que no momento que fechou, que passou o tempo do candle, ele ficou preto porque o preço ficou em equilíbrio. Os comprados e os vendidos investiram o suficiente para dar equilíbrio. A conta matemática fechou igual, a conta ficou igualada, né? Ficou em zero, digamos assim. O nome dele é Doji. É importante nas próximas semanas que você, durante seus tempos livres, eu vou mandar tudo isso aqui para você, que você comece a estudar os nomes dos candles. Que durante as nossas aulas eu vou começar aqui a falar sobre os nomes dos Certo, candles. E aí vai ser importante você saber do que eu estou falando para você entender justamente o contexto de tudo isso. Temos aqui também mais outro padrãozinho certo. que é o pin top, né? São dois candles que tem o corpo de um tamanho e o pavio proporcional tanto para cima quanto para baixo. Também é um padrão de equilíbrio. Ele também mostra que o preço, por mais que ele sofreu uma variação de valorização ou desvalorização, no final a proporção do candle foi a mesma. Então, por isso que ele é tratado como um candle de padrão neutro. Mesma coisa acontece na força vendedora, né? Se foi para baixo, aconteceu a mesma coisa aqui nesse outro padrão. Proporcionalmente, tem um nome aqui que é até engraçado, Marabozu. Então, esse Marabozu, o que, que é? Ele não tem um pavio para cima. Ó. Do momento que ele abriu aqui embaixo, ou no momento que ele abriu aqui em cima, seja valorizando ou seja desvalorizando, das duas formas, no momento que ele fechou, aqui é o fechamento da venda e aqui é o fechamento da compra. No momento que ele fechou sem pavio, ele fechou com força, ele fechou no ponto mais alto que ele alcançou ou no ponto mais baixo que ele alcançou. Então, mais um padrão. Aqui nós temos uma tabela grande, tá? São vários padrões. Depois você vai olhar com calma cada um, vai tentar gravar o nome de cada um. E o que você vai levar como referência no momento de estudo, e a gente vai repassando nas próximas aulas, é basicamente a cada vez mais fixar essa ideia aqui, ó, essa área mais importante. Ó. Opa. Fundamentos dos candlesticks. Esses fundamentos mostram justamente a parte máxima que está descrita aqui, que é referente a esse nível que está aqui. A parte mínima, que está descrito para o ponto mais baixo que o preço conseguiu alcançar, está descrito como mínima aqui. A parte do fechamento de quem estava caindo, que é aqui embaixo, como eu citei já algumas vezes. E a parte da abertura aqui. A mesma coisa acontece no candle positivo, é o mesmo padrão, só que invertido, né? Aqui é o fechamento, aqui é a abertura, parte mais baixa, a parte mais alta. Então, esses padrões, você vê, ele pode tanto ser um padrão de um candle só, ele pode ser um padrão de dois candles, todos eles têm nome e altura, como ele pode ser um padrão de mais do que dois candles, ele pode ser um padrão de candles. Todos eles têm um nome específico para quando você vê a imagem desses três candles alinhadas, você entender se esse padrão ele é um padrão que vai te posicionar para um preço mais alto ou se ele vai trazer o preço para um valor mais baixo. Com esses padrões iniciais, a gente consegue determinar o início de uma coisa chamada tendência. A gente já chega na tendência. Até aqui, conseguiu entender? Tá difícil de entender? Fez sentido para ti? Não fez sentido? Como é que tá isso aí? Não, então, eu já vi vários vídeos falando sobre candles. Estrela cadente, enforcado,
Tem um aqui também que eu li, que é ramo não sei o quê. Eu já andei vendo sobre essa aula aí já. Não me aprofundei, mas sobre Kendall eu já vi as aulas. Mas nunca se saber, né? E o que você está falando aí, eu não estou aqui dizendo que não está fora do contexto. Foi a mesma coisa que eu vi aqui no YouTube do Fabrício Larenzi, Lorenzo, falou praticamente isso aí que você está falando dos candles, entendeu? Mas eu estou conseguindo assimilar sim. Mas o que acontece? Ele falou que de imediato a pessoa tem que botar o olho no candle quando está na operação e já saber que candle é aquele, né? Se é martelo investido, se é martelo, né? Se é estrela cadente. Ele estava falando, só que eu assisti essa aula muito rápido, entendeu? Muito rápido. Mas eu estou entendendo sim. Ok, Estou tudo bem, sem entendendo. problema. Tá entendendo? Tem as tendências de alta, tem as tendências de baixa. Vamos chegar até lá. Tá entendendo o que eu estou falando? Eu entendi. Vamos chegar até lá. Estou repassando bem do ponto zero mesmo, mas se tem alguns pontos que vocês sabem, já fica Certo. melhor para mim. Caso chegue algumas coisas que você não saiba, por isso eu questiono no final para ver se você está conseguindo assimilar. E aí vamos passando até o final. E aí no final da aula a gente vai fazer um resuminho de tudo isso, que eu vou querer sua opinião sobre o que você sabe, o que você não sabe, o que você pode melhorar, e a gente vai chegar lá. Vamos lá, figuras técnicas. Então, nós já conversamos, já começamos no princípio de tudo isso, na história de tudo, sobre como começou toda a questão da análise técnica. Já falamos sobre como um candle funciona, candle por candle. Já te citei sobre como ele se movimenta. Já te situei sobre os padrões que ele forma. Depois dos padrões que ele forma, já nesse momento vamos estudar agora sobre as figuras técnicas. Aquela movimentação que está aqui, essa movimentação que ele forma figuras. Essas figuras são compostas não só por esses candles ou padrões de candles que nós vemos aqui, mas por um contexto bem maior, um tempo maior de negociação. E esse tempo tende a formar figuras. Essas figuras acontecem dessa seguinte forma. Acredito ter visto algumas figuras, alguma coisa sobre isso, mas eu vou fazer novamente a introdução. Tem um tal de ombro, cabeça, ombro, duplo bottom, tem várias Bem descrições, rápido. triângulo de baixa. Nós vamos introduzir nisso conforme as nossas aulas forem passando, a gente vai chegar nesse ponto. Só vou fazer hoje mesmo um resumão para você saber o que, que vai se passar do começo das nossas aulas até o final, para você já começar a ter noção do que a gente vai, por onde a gente vai passar. O que você souber vai ser bom, que a gente não vai ter que perder muito tempo repassando. O que você não souber, a gente dedica um pouco mais de tempo. Mas vamos lá. Então, dentro daquela análise que nós falamos, que temos tanto candles por candles, tanto movimentações que, conforme o mercado anda, temos padrões que os candles formam, e neste momento eu estou dizendo que mesmo dentro desses padrões, eles formam figuras. Então, neste caso, estamos falando sobre figuras. E o que, que são figuras? Lembrando que cada um desses candles que nós estamos vendo aqui representa um candle daquele que nós estávamos analisando agora há pouco ali dentro da nossa conversa. Dentro dessa movimentação, então, temos muitos, né? Centenas de candles aqui. Essas dezenas de candles que formaram aqui, formaram um padrão. Esse padrão, nesse caso aqui, neste caso, é um padrão descrito como triângulo de baixa. Esse triângulo de baixa também é conhecido como triângulo descendente, cada um chama de uma forma. Dá para ver por que ele é um triângulo, né? De forma, ele tem fundos que são, ele tem topos que são em ângulo descendente. Para formar um triângulo, só basta fazer isso. Viraria um triângulo. Então vira um triângulo e de certa forma ele é descendente, porque depois que o preço é rompido nesta área aqui embaixo, o preço tende a caminhar para baixo. Por isso o nome triângulo de baixo, triângulo descendente. Cada um vai descrever da maneira que se sente mais confortável. Esse é um dos padrões. Diante deste padrão, tem um do triângulo, embaixo aqui eu tenho uma cunha ascendente. O padrão ascendente funciona da seguinte forma: o preço se movimenta de um ponto mais
vem para um ponto mais baixo. Aqui, quando ele movimenta de novo para um alto, eu consigo definir uma linha. Aqui na parte inferior também é outra linha, que toda vez que o preço vem caminhando, ele vem caminhando dentro dessas duas linhas. Essa linha é chamada de cunha. Uma cunha é a mesma coisa que a gente coloca debaixo de uma porta para segurar a porta para o vento não bater a porta. Creio que você já deve ter visto. Pedacinho de madeira que a gente enfia debaixo da porta. Certo. Basicamente, o nome é relevante a esse item. Uma cunha. O preço caminha dentro de uma cunha. Esse padrão que nós estamos vendo é um padrão de cunha ascendente, mas ascendente no padrão. Você pode ver aqui que o preço subiu, porém o valor dos candles depois caiu. Ó. Então a cunha está apontada para cima, mas o preço se movimentou para baixo. Aqui é o contrário, a cunha é descendente, a cunha está apontada para baixo, porém o preço foi para cima. Temos aqui também, diante desses padrões técnicos, das figuras técnicas que ele mostra, o famoso ombro, cabeça, ombro. Muito bem. Aqui, mais uma vez, o ombro, cabeça, ombro. Para ficar um pouco mais claro, né? Aqui tem a linha do pescoço, como eu citei, que é essa linha que está aqui. Movimentação buscou um ponto mais alto, ponto mais baixo, ponto mais alto. Replicou num ponto mais baixo. Veio novamente no mesmo nível aqui. Regrediu para uma movimentação de baixa. Tomou tendência de baixa. Esse é o famoso ombro, cabeça, ombro. E aqui tem alguns exemplos de outros padrões que também se formam. Aqui, novamente, o da cunha descendente, que rompe para cima. Aqui tem um padrão de acumulação lateral, bullish, que é a acumulação. Ele fica preso numa área que é totalmente paralela, nem ascendente nem descendente, fica parado dentro de um nível. Ele tanto pode romper buscando um nível superior, como ele pode romper buscando um nível inferior. Aí depende muito do mercado em si. Mais uma vez aqui um movimento de cunha, pode romper para cima, pode romper para baixo. Aqui são algumas figuras que nós vamos ver durante as nossas aulas que vão determinar tendências, seja uma tendência curta, seja uma tendência mais longa, tá? Então esses são os padrões. Já havia visto alguma coisa sobre padrões, sobre figuras? Assim, essa aula dos candles, sim. Agora, desse jeito que você está falando, não. Primeira vez. Ok, Já maravilha. ouvi falar sobre resistência, Vamos já ouvi chegar falar até sobre lá. resistência e suporte. Vamos Mas, chegar até lá. assim, cabeça, ombro, já vi essa aula, mas foi muito rápido. Agora, a questão da tendência, né, correção, expansão, tendência de alta, tendência de baixa, eu já vi, mas não consegui assimilar, entendeu? Não consegui, Sem não. problema. Sem problemas. É bom que você vem de cabeça fresca. Tendências. Vamos falar um pouco de tendência, que é o que nós estávamos conversando ali agora, que você citou. O que é uma tendência? Você sabe exatamente o que é uma tendência? Então, a tendência, pelo que eu vi, por exemplo, na aula do Gorila, ela indica a melhor entrada, a entrada de, tipo assim, a hora de entrar para comprar e a hora de entrar para vender, correto? Não está errado. Não é exatamente isso, mas Aham, errado não está. certo. É isso que eu sei, entendeu? Ok, Quando os maravilha. candles ele começa a cair, é uma tendência de venda. Quando ele começa a subir, é uma tendência de compra, é isso que eu sei, tá? Assim, por alto, não sei, por alto, Faz sentido. entendeu? Tá na Agora tem linha de essas, raciocínio certa. mas tem essa questão aí da entrada e da ordem. Cara, eu não assimilei isso. Não Tipo, tem como problema é algum. que eu faço Com para calma comprar? você vai entender. Como é que eu faço para vender? Isso você Aham, vai fazer só daqui a uns 20 dias. Depois das primeiras 20 aulas, você vai entender isso. Primeiro, você vai entender como é que o mercado funciona. Comprar e vender, pode começar a pagar da certo, tua mente. Próximas aulas, não se preocupem em saber a hora de comprar nem a hora de vender. certo. Então vamos lá. Vou te mostrar o que é uma tendência. Uma tendência é composta por uma movimentação do mercado que envolve um padrão com muitos candles, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Ó. Tem muitos candles dentro desse movimento. Todos esses candles mostram que está acontecendo uma tendência. E essa tendência era determinada justamente por
um topo, como está descrito aqui, um fundo, como está descrito aqui. Deixa eu aproximar mais essa imagem para ficar mais sensato no vídeo para ti. Então temos aqui, deixa eu apagar esse. Vamos lá, de novo. Temos aqui um topo e temos um fundo. Novamente temos um topo e novamente temos um fundo. Só que este topo aqui perante o outro topo, ele está mais alto. Esse aqui ficou embaixo. Este fundo até o outro fundo também está mais baixo. Então eu tenho topos um mais baixo do que o outro, um fundo mais baixo do que o outro, e isso se replica em todo o movimento. Ó. Todo movimento eu formo topos mais altos e fundos mais altos. Isso gera um movimento que é conhecido como tendência. Essa tendência ela ocorre tanto na movimentação de alta quanto na movimentação de baixa. Pode ser invertido isso. Então, se o preço vier Certo. numa movimentação que, em vez dele subir, ele está cada vez mais caindo, topo, topo mais baixo, fundo, fundo mais baixo, tendência de baixa. Então, a tendência é a direção que o preço toma e se perdura por um longo prazo. Exemplo, eu gosto bastante de parábolas, tá? Qual que é a tendência do Certo. Vasco? Você é vascaíno? Você é fluminense? Você é Flamengo? O que você torce? Então, irmão, se for para escolher um time para torcer, eu torço pelo Flamengo, mas eu não gosto de futebol. Não, tudo bem. Vamos dizer que você é Flamengo, então. Bota aí o Flamengo. Se fosse para dizer a tendência que o Vasco tomou nos últimos 10 anos como um time de futebol, que tendência que você diria que ele teve? Baixa, com certeza. Mesmo não sabendo de Exatamente. futebol. Eu gosto de Eu não parábola sei, eu acho. justamente para facilitar. Você consegue entender que ele teve uma decaída nos últimos anos. Essa decaída Claro. foi constante a cada ano. Não foi uma decaída que um ano ele foi bem, um ano ele foi mal. Todos os anos ele veio buscando cada vez mais cair, até literalmente cair para a segunda divisão e tudo mais. Isso gerou uma tendência no time de sempre estar a cair. Essa tendência é uma tendência no mercado descrita como tendência de baixa. Em contrário disso, o Flamengo fez o que nos últimos anos? Acho que foi muito bem em 2019, né? Agora, eu não sei falar tecnicamente do Flamengo, porque eu não Sem me ligo em problema. futebol, Ganhou, entendeu? ganhou o campeonato, ganhou mais do que o Vasco. Foi uma tendência de alta. Mas ele se deu a tendência na frente do Vasco, tendência de alta. Então, é bom que você comece a fixar isso na cabeça. Então, toda vez que algo perdura por muito tempo numa direção, ele está numa tendência. Se essa direção estiver vindo para um ponto negativo, você leva como tendência de baixa. Se estiver vindo para um ponto positivo, você leva como tendência de alta. Isso aí que se descreve, o que eu falei, se descreve assim, ó. Ponto mais baixo, ponto mais alto, ponto mais baixo, ponto mais alto, ponto mais baixo, ponto mais alto. Uma linha reta descreve a tendência. Tendência de alta, deixa topos mais altos do que os anteriores, fundos mais altos que os anteriores. Então, isso é uma tendência. Você já tinha visto sobre tendência, como você já falou, exatamente assim ou não? Eu já ouvi falar que existe a correção e a expansão. Por exemplo, tem um topo aqui em cima. Antes do topo, ele vem com a expansão, né? Que ele vai subindo, aí depois ele corrige, que vai se tornar um fundo, aí ele sobe, que é a correção, topo, ele desce, que é correção. Tá entendendo? Esse movimento que você está fazendo aí, expansão, correção, isso eu assimilei na aula do gorila, tá? Entendendo? E aí onde ele falou que tinha a hora de vender e a hora de entrar, a hora de não entrar. Vamos supor, eu vi nessa aula dele que se, por exemplo, o esquerdo não fizer essa expansão, correção, que não é hora de nem comprar, nem vender, enfim. Mais ou menos isso. Né? Tendência de alta e tendência de baixa. Tá entendendo? Entendi. Faz sentido o que eu estou falando?
Não, tá certinho. Eu fiz o desenho baseado no que você estava falando. Eu estava replicando a sua fala. Enquanto você falava, eu É, replicava. exatamente, exatamente. Isso em vender e comprar seria isso? Vamos Mais ou reforçar menos? uma ideia na tua mente até a tua mente assimilar isso, tá? Vamos pensar da seguinte forma: até o nosso último dia de aula, você não pensa mais em comprar e vender. Você pode fazer a que você sabe, só não acrescenta o fato nem de comprar e nem de vender. Podemos combinar assim? Podemos, Vou te explicar o podemos sim. porquê para não ficar vago isso na tua cabeça. O fato de comprar ou de vender é a última coisa que nós fazemos, que é justamente um clique só no mouse. Mas para esse clique acontecer, eu vou fazer mais uma parábola. É semelhante ao Usain Bolt, lá o corredor, quando ele ganha uma Olimpíada, que ele corre lá 30 segundos, 20 segundos, sei lá quantos segundos que ele corre, ele passa 2 anos, 3 anos, 5 anos treinando. Você está no começo do treinamento e vamos dizer que você vai levar 4 anos se preparando para chegar na Olimpíada, dar um clique, que vai ser o clique ou da compra ou da venda. Se você entender na sua mente Correto. que o que você precisa assimilar é só a ideia do assunto e não acrescentar nem compra nem venda, vai te tirar pelo menos 50% do seu peso psicológico de tomar uma decisão se você vai querer comprar ou se você vai querer vender. Porque neste momento você não vai aprender a comprar e vender. Você vai aprender a entender como que funciona um mercado que você nunca viu antes. O comprar e vender é um peso muito grande para você colocar em você agora. Então, um aluno não tenta aprender a escrever já querendo entender como é que se faz para escrever um livro. Ele aprende a escrever primeiro aprendendo como é que se desenha as letras. Nós estamos aprendendo a desenhar as letras no caderno. É basicamente isso que nós vamos fazer aqui. O fato de escrever um livro ou de dar uma ordem de compra e de venda é mais lá na frente quando você já tiver habilidade suficiente com a caneta, entende? Entendo, claro. Então, vamos lá. Eu vi que você tem uma boa noção aí do que é o movimento em si, correção, isso você pegou bem, já ajuda bastante. Vamos lá. Tendência de baixa. Eu te citei sobre a tendência de alta, né, que é o movimento altista, que a gente fizemos o desenho aqui agora. Eu vou replicar agora na tendência de baixa, movimento baixista, e vou usar aquele mesmo triângulo que nós usamos para representar da seguinte forma. A tendência de baixa marcou nesse mesmo triângulo dessa forma. Deixa eu colocar esse desenho mais para cá. Eu tenho um topo aqui em cima, eu tenho um fundo aqui embaixo. Eu tenho outro topo mais baixo do que o topo, eu tenho um fundo baixo do que o fundo anterior. Isso se replica consecutivamente, como nós já conversamos. A tendência se define pela constância na direção de um movimento, seja para baixo, seja para cima, não importa para qual direção. A grande questão da tendência é ela se manter por um longo prazo e respeitando a análise técnica de topos, no caso de subida, mais altos, e no caso de descidas, topos mais baixos. Então, com isso dito, já ficou bem explicado os dois temas, tanto de alta quanto de baixa. Vamos para o próximo momento. Indicadores. Você sabe o que são indicadores? Então, cara, muito não. Questão da média aos móveis, que ela é uma ferramenta, né, que é usada na operação. Agora, conhecer profundo, não conheço, não. Ok, maravilha. Só de Conhecer, saber o não, que é a média móvel já está bom. não vi, assim, Ok, show de bola. Vamos lá. certo. Indicadores. Vou começar pela famosa média móvel. Bom que você já sabe o que é uma média móvel. A média móvel é um cálculo matemático que é realizado contando cada um destes. Então vamos dizer assim: aqui eu tenho, vou contar esse: um, tenho dois, tenho três, tenho quatro, tenho cinco, tenho seis, tenho sete, tenho oito, tenho nove. Então eu tenho 9 candles dentro dessa caixa. Esses 9 candles foi feito um cálculo matemático pelo programa que executa esse serviço que nós estamos usando aqui, né, pela plataforma. Esse cálculo matemático definiu qual é a direção dessa linha aqui, ó. Em que ponto essa linha vai estar.
Se esse candle verde aqui, opa, perdão, se aquele candle verde que está aqui em cima não tivesse ido para cima, esse daqui, ó, se ele não tivesse ido para cima e tivesse ido abaixo, que nem esse outro aqui, e esse segundo tivesse vindo mais abaixo ainda, a conta matemática teria feito o desenho dessa linha azul, que é a média móvel, em vez de estar aqui para cima, há uma grande chance que ela poderia ter vindo para um nível mais abaixo. Se tivesse revertido antes, teria feito esse movimento que está aqui, ó. Se você reparar bem, no momento que o preço rompe para baixo, a linha azul vira, em vez de estar para cima na tendência de alta, ela passa a estar para baixo, mostrando a tendência de baixa. Conseguiu compreender isso? Positivo. Ok. A média móvel ela pode funcionar tanto numa contagem de 9, tanto numa contagem de 10, de 11, de 12, de 13. Cada média móvel tem um número que descreve quantos candles ela vai usar, quantos candles vão ser necessários para fazer o cálculo matemático, para definir em que ponto do gráfico ela vai estar desenhada. E conforme esse desenho vai se formando, você pode reparar que tem alguns momentos, ó, que o preço, no caso o candle, chega próximo da média, porém ele não ultrapassa acima da média e ele tende a voltar para baixo. As médias móveis servem, de certa maneira, como uma barreira. Digamos que essa média móvel azul que está descrita aqui é um muro. É um muro, uma parede de uma casa. Esse movimento que o preço está subindo é um carro com motorista que está bêbado e desgovernado. Ele bateu na parede da casa, não conseguiu entrar por dentro da parede, ele regrediu, bateu na parede, viu que fez merda, voltou. Aí, bêbado como ele estava, ele falou: não, agora eu vou ultrapassar essa porra. Acelerou o máximo possível, bateu num outro ponto do muro, voltou de novo, não conseguiu passar a parede. Ficou mais puto, o carro ainda estava funcionando. Ele falou: agora eu vou ultrapassar essa parede com a porra. Chegou aqui, ó, foi com tudo no mesmo ponto, o próximo. Rompeu a parede azul. Ó. Então, a média móvel serviu como uma zona de resistência nessa área. Serviu como uma zona de resistência nessa área. Só que assim, o cara estava tão louco e tão bêbado que depois que ele entrou na casa da pessoa, tinha a parede da casa em si aqui, ó, uma parede mais grossa. O cara foi lá, opa, o cara foi lá, entrou pela casa da pessoa, ultrapassou aqui, né? Entrou pela casa da pessoa, foi até a sala. Quando é que ele viu que ele fez merda, ele falou assim: fudeu, vou chamar a polícia, vou voltar. Voltou todo o movimento que ele tinha feito, ultrapassou novamente as médias para baixo, depois ele tentou entrar de novo. Então as médias, elas tanto podem funcionar como uma resistência, como elas podem não ter mais resistência. Como assim? Você conseguiu entender o que eu quis dizer ou não fez sentido na tua cabeça? Fez sentido, sim. Claro, médias móveis, ela não deixa de ser uma sinalização, né, da tendência do mercado, correto? Exatamente. Em parte. Oi? Exatamente. Não sei se eu estou falando besteira, mas ela, de alguma maneira, ela te orienta no caminho, correto? Exato. Ela te orienta no caminho, porque é, exemplo, essa azul é uma média de 9. A cada 9 barras dessa, ela se monta. A outra é uma barra de 20. A cada 20 candles ela se move. Conforme o candle vai se movimentando, o cálculo dos últimos 20 ou dos últimos 9 vai definindo para onde que a média está indo. Conforme o preço sobe contra as médias, ele pode tanto sentir uma resistência e não ultrapassar as médias, como ele pode justamente ultrapassar as médias, que nem foi aqui, ó, e buscar uma nova tendência. Então, o fato dela ser uma resistência, ou o fato, mais uma coisa eu vou explicar sobre médias, ela pode tanto resistir quanto ela pode impulsionar. E como assim impulsionar? Se você reparar neste ponto aqui, ó, o preço foi num ponto mais alto,
voltou na média móvel, depois daqui ele disparou e não tocou mais na média móvel. Então serviu como um trampolim. Exato. Ele bateu nesse ponto aqui e jogou para cima. Neste momento que ele veio para baixo, ele rompeu. Quando ele tentou voltar, ele já não conseguiu mais romper, mas o trampolim funcionou ao contrário, ó. Jogou para baixo. Então a média móvel ela tem mais do que uma função, ela não serve apenas para uma coisa. Ela serve tanto para segurar quanto para impulsionar. É um cálculo matemático de uma linha que essa linha tem mais do que uma função. Aí vai da pessoa que está analisando o desenho para saber se essa média móvel está no momento de impulsionar como aqui ou se ela está no momento de segurar como aqui. São duas situações que utilizam o mesmo indicador, por isso que o nome é indicador. Estamos falando de indicadores. Por isso que o indicador ele pode dar uma dica tanto para um lado, tanto para o outro. Então, nada no mercado financeiro e nada num gráfico é 100%, a não ser uma ferramenta que mais à frente a gente vai ver que essa é 100%, mas diante disso, as médias móveis ela pode tanto te dar um indício, como eu falei, de ser uma impulsão para continuar, como ela pode te dar um indício de segurar o preço para que ele não continue. Aí vai muito da pessoa que está analisando isso. Você conseguiu entender toda essa parte com alguma dúvida? Não, não, entendi sim. Ok. Então, médias móveis já falamos. Volume. Você sabe o que é volume? Você já utilizou volume? Então, eu sei que o volume, ele também indica a hora de comprar e vender. Não lembro porque esse volume, quando eu vi uma aula sobre ele, tem muito tempo mesmo. Não foi agora recente. Então, é bom você falar. Se você, eu sei que ele indica a hora de você comprar e a hora de vender. Só eu sei que é isso. Agora, a teoria, né, vamos dizer assim, dele, não sei não. Aliás, eu não lembro, mas eu já ouvi falar sobre o volume financeiro. Barra de Ok, volume. Já ouvi falar já. exatamente. Vamos lá. Barra de volume, volume financeiro, como quiser chamar. Os candles, eles são valores monetários que são investidos dentro de uma ação. Vamos dizer que isso daqui é o mini índice. Do desenho é mini índice. Vamos dizer que isso aqui é um mini índice, que a gente está acostumado a ver. O mini índice ele é contado em pontos. Esses pontos são descritos pelos valores que estão aqui na lateral. Esses valores em pontos são calculados da seguinte forma: conforme uma certa quantia de dinheiro é investida em cada um desses candles, o preço sobe ou o preço desce. Se ele desce, ele alcança um certo nível de pontos. Se ele sobe, ele alcança um certo nível de pontos. Você consegue entender isso? Você sabe sobre isso? Não, sobre essa questão dos preços ao lado, eu nunca ouvi, não. Isso aí eu Tudo nunca bem, vi, sem não. problema. Então eu vou explicar bem do comecinho para você entender, novamente. Todos os Certo. gráficos financeiros, eles têm valores aqui do lado. Todos. Todos os gráficos que nós vamos operar têm valores do lado. Esses valores são calculados em pontos. Então vamos dizer que o preço aqui está em 17 mil pontos. Um dia, alguns anos atrás, esse gráfico estava a custar apenas um ponto. Foi quando ele começou. Ele começou com um ponto. Alguém comprou um ponto, ficou 2 pontos. Aí alguém viu que tinha valor, comprou mais, aí virou 3 pontos. E foi por aí em diante até chegar em 1.000 pontos. Chegou em 1.000 pontos, alguém falou assim: 1.000 pontos está barato, vamos comprar mais. Foram comprando até. Oh, apagou aí, né? Então chegou em 17 mil pontos um dia. Quando chegou em 17 mil Agora pontos, apagou aqui. vai voltar já, foi o Agora notebook. apagou. Agora voltou. Voltou. Eu vou continuar. Chegou em 17 mil pontos. Quando ele chegou em 17 mil pontos, alguém achou que ele estava muito, muito barato ainda e comprou mais até ele chegar próximo na casa dos 17.500. Ele valorizou 500 pontos. Essa valorização de 500 pontos tirou os candles deste nível que estávamos aqui
e levou até esse nível aqui em cima. Foi uma diferença daqui até aqui, ó. Essa valorização ela é calculada por esse nível aqui. Isso você conseguiu entender até agora? Sim, sim, sim. Ok, então sabemos que o lado direito do gráfico, todo número que tiver aqui, é a quantidade de pontos que aquele artigo, aquele papel, aquele índice, aquela criptomoeda está valendo. Todos os gráficos que tiver esse valor do lado é o valor que aquele item em si vale. Nós sabemos que os candles vão até os níveis referentes a esses valores. Nós sabemos nesse momento sobre tendência, fundos mais altos, topos mais altos. Nós sabemos sobre médias móveis que não estão nesse gráfico, mas se eu desenhar, elas vão aparecer em padrões que elas encostam no preço, depois o preço vai e supera ela, ela volta e toca no preço. E agora nós vamos falar sobre um indicador chamado volume. Esse indicador volume, ele é descrito da seguinte maneira, se você olhar aqui do lado, opa, se olhar aqui do lado, tem outros números que não são os mesmos que esse número de cima. Por quê? Porque essa janela do volume é uma janela à parte, ela é exclusiva da barra de volume. Esses números que estão aqui do lado é a quantidade de dinheiro que entrou para mexer cada um desses candles e para levar ele tanto no nível para cima quanto no nível para baixo. Independente para onde ele foi, os preços foram movimentados pelo dinheiro que entrou. E o dinheiro que entrou está descrito em cada uma dessa barra. Para poder explicar isso melhor, eu vou mostrar para você um gráfico aberto nesse momento, que esse gráfico vai descrever bem o que eu estou falando. Tá bom, tá dando para ver aí, né? Tá, tá. Ok. Esse volume, essa barra de volume que está aqui, ela vai subindo conforme vai investindo. Então imagina o seguinte, esse gráfico aqui que está nesse momento, esse candle aqui, ó, desse dia, chegou a 800k. Está aqui do lado, ó. Você fechou 804. E 4 está em azul aqui no lado direito. No dia anterior, ele tinha chego a 2.114k. Ok? Você consegue compreender? Positivo. Ok. Esse que nós estamos falando é na casa de milhões. São 811 milhões que nós estamos falando. Aqui estamos falando de 2,99 bilhões de dólares. Muito dinheiro. Só que assim, cada barrinha dessa que nós estamos olhando, que é um candle, cada candle desse é referente a um dia. Se você olhar aqui em cima está escrito diário. Então, cada dia de negociação conta uma barra. Cada barra tem um valor financeiro investido e esse valor está descrito por esse nível. Você conseguiu entender? Positivo. Ok. Então, a barra de volume movimenta durante o dia, determinando quanto dinheiro naquele dia, nesse candle, nesse gráfico, durante o diário, quanto dinheiro entrou durante um dia. Só que eu posso abaixar de um dia para 60 minutos a cada hora. Aí eu já tenho o mesmo gráfico, o mesmo mercado, só que os candles que ele vai me mostrar vão ser candles de hora em hora, não vai ser mais de dia em dia. A última hora aqui do mercado, que aconteceu algum tempo atrás, 17. Essa última movimento. Ah, perdão, não está ao vivo. Deixa eu fazer uma. Agora eu entendi que ele não está ao vivo. Eu não conectei ele, só estava aberto. Agora ele vai movimentar, vai ficar mais interessante de você ver a aula. Vamos lá. Conecta aí, meu filho. Aí, conectou. Pronto. Bem-vindo ao atualizado. 1 hora da manhã. Então, nesse momento, a gente está no gráfico de 60 minutos. A cada 60 minutos, abre um novo candle. Esse novo candle, há uma quantidade de dinheiro que é investida nele. E ele vai se movimentando para cima e aumentando a casa da contagem. A mesma coisa acontece com o candle aqui em cima. Se a quantidade de dinheiro que entrar
for uma quantidade que está aportada em venda, então no caso, você está com 1 milhão, só que você não quer comprar 1 milhão, você quer vender 1 milhão, e você não tem a ação, você pega a ação emprestada de alguém e vende 1 milhão nessas ações que você não tem, e no caso emprestada de outra pessoa, você vai vender ela na casa dos 44, do 4 mil, vamos dizer que você vendeu na casa do 4 mil, e você vai recomprar quando chegar na casa dos 3 mil. Há uma diferença dos 4 mil até os 3 mil, que é uma diferença de US$ 1.000. Então você vai comprar, vai vender, desculpa, nos 4 mil uma unidade e vai comprar nos 3 mil mais uma unidade. Você vai ganhar 1.000 de diferença. Você concorda comigo? Concordo. É assim que funciona a venda. Você vende a um preço mais alto, que neste caso, deixa eu colocar um triângulo aqui. Vamos lá. Neste caso, você vendeu num preço mais alto no 44, vamos dizer que é 4 mil para ficar mais fácil a contagem, e você recomprou quando chegou na casa dos 3 mil na parte de baixo. Essa diferença de movimentação de um preço mais baixo para um preço mais alto é o seu lucro. É o lucro que você vai ter. Proporcionalmente, se você fizesse o contrário, você comprasse nos 3 mil e vendesse quando chegasse nos 4, você também ganharia os mesmos 1.000. Então, no mercado, ele funciona você ganhando tanto para baixo como você ganhando para cima. Determina como que vai ser a velocidade que esse movimento vai acontecer de um ponto até outro, vai ser a quantidade de dinheiro que vai entrar. Essa quantidade de dinheiro, ela é descrita pela barra de volume. O volume descreve a quantidade de dinheiro. O quanto tem de volume na barra descreve quanto dinheiro foi posto no mercado e, consecutivamente, o quanto o mercado se movimentou. Então, aqui vamos dizer dessa forma. Deixa eu alinhar isso aqui para ficar mais claro. Vamos lá, vamos alinhar esse aqui também, vamos apagar esse daqui, remover. Você consegue ver que tem a minha setinha é tipo uma cruz na tela, né? Tem tanto uma linha vertical quanto uma horizontal. Positivo. Ok. Positivo. Fica claro para ti que nesse momento a barra de baixo aqui, ó, ela tá alinhada com essa barra grande azul que está em cima. Opa, deixa eu puxar ela para ficar mais claro. Aqui. Positivo. Ok. Nesse momento, o preço chegou numa casa de 240, 280 aqui, ó, à direita, no mesmo nível lá, ó. 280k, 280 milhões. Nesse momento, o preço saiu de um ponto que estava em 4.380 e depois de 1 hora ele chegou a um ponto de 4.411. Então saiu do 380 para o 411. Foi uma movimentação de 31 pontos. Cada um destes pontos tem 4 tiques. O que são 4 tiques? Para gerar um ponto, ele tem que dar 4 passos para gerar um ponto. Então você pega esses 30 pontos que ele caminhou e multiplica por 4. 3, 6, 9, 12. São 1.200 tiques. Cada tique desse me dá de lucro, se eu tiver feito uma compra lá embaixo, de $12,50. Levar em consideração que eu tive uma movimentação de 120, estamos falando aí de um trade de mais de $1.200 só em um candle de 1 hora, durante 1 hora de movimentação. E a barra de volume entrou dinheiro suficiente no mercado para acelerar essa alta só em 1 hora. Você conseguiu entender isso? Positivo. Ok. Na compra, Agora né? nesse caso aqui foi na compra. Poderia ter sido na venda aqui, ó. A mesma coisa aconteceu na venda nesse exemplo aqui, ó. Eu estava Certo. aqui em cima no Esse 44, preço. 4.411, o preço caiu 411 também, até o 4.368. Vamos arredondar para 70, vai ficar uma conta mais fácil. É 30 até o 4 mil, depois mais 11. 40 pontos ele caiu. 40 vezes 4, 4, 8, 12, 16, são 160 ticks. 160 ticks por 11, por 12, dá uma faixa aí de quase $2.000 de movimentação. Dentro de um candle, só que esse candle foi de venda. Esse foi de compra.
esse foi de venda. Os dois têm 1 hora entre eles, do momento que abriu ao momento que fechou, do momento que abriu ao momento que fechou. Os dois têm o mesmo tempo, o preço é próximo, as barras têm, esse daqui no caso foi o volume que foi maior, ó. Esse volume chegou em 340k, aquela outra barra chegou em 280k. Porém, elas tiveram um tamanho bem semelhante, bem próximo. Então a movimentação ocorreu em 1 hora, o volume financeiro foi próximo, e a definição agora uma coisa que eu vou te mostrar. A definição da barra de volume não está 100% ligada com o fato do mercado andar. A opção aqui, ó, como aconteceu nessa barra aqui, ó, chegamos a 194k. Porém, o candle em si, ele nem subiu muito nem desceu, ele brigou. O preço foi até lá embaixo, voltou até um certo ponto e fechou acima. Vamos ver outro candle. Esse candle aqui, ó. Chegamos a um volume financeiro também de 280k, porém a barra preta aqui em cima que representa ele não tem nem metade do tamanho da outra que também tem 280k. Só o que aconteceu? A quantidade de dinheiro que foi investida nessa barra preta, deixa eu colocar um triângulo aqui. A quantidade de dinheiro que foi investida nessa barra preta que está a setinha aqui e a quantidade que foi investida nessa barra azul, elas foram muito próximas, 280k. A diferença que nessa azul, desses 280k que foi investido, vamos dizer que 240 foram pessoas que pensaram em comprar. Já nessa barra preta, vamos dizer que metade pensou em comprar e metade pensou em vender. Ou digamos, 55% pensou em vender, porque ela fechou preta, né? Fechou negativa, e a outra 45% pensou em comprar. Ela nem foi para cima, nem foi muito para baixo. Ela ficou trancada brigando num ponto durante 1 hora. Então, a quantidade de dinheiro não necessariamente define a quantidade de movimento, mas define o ponto de entrada. E que ponto de entrada é esse? Se for as pessoas investirem numa tendência junto, esse movimento vai acontecer numa tendência clara, direta. Agora, se eles tiverem dúvida sobre o que vai acontecer, esse movimento não vai acontecer muito grande, porém a quantidade de dinheiro que entra ainda assim é grande. Então, nem sempre a como você falou, dita a entrada. Ela serve para poder ditar a entrada em alguns momentos, quando existe mais do que uma certeza que a direção está definida pela maior quantidade de pessoas. Neste exemplo aqui, ó, os candles estavam aqui embaixo, tem uma média preta pontilhada que você está vendo aqui, tem uma média em cima verde que está pontilhada nesse momento acima. Nesse momento que ele estava aqui embaixo, o preço tinha feito o quê? Ele tinha alcançado um nível de fundo, um nível de topo. Veio buscar um nível de fundo mais abaixo. Esse fundo ficou acima do fundo anterior e o topo ficou acima do topo anterior. Estava numa área que nós chamamos de tendência de alta. Deixa eu traçar um desenho aqui para definir essa tendência, vai ficar mais claro para você. Estava numa tendência de alta, com uma indicação, vamos lá, com uma indicação de um rompimento de uma área específica, que é essa área aqui, ó. Então, eu tenho tanto uma movimentação que saiu do baixo para um ponto mais alto, para um ponto mais baixo, para romper essa vermelha, que é uma linha que define o ponto mais alto que o preço alcançou em todo esse movimento que nós estamos falando dentro dessa área aqui, ó. Quando ele rompeu neste candle, o próximo candle, que é o candle seguinte, que é esse candle azul que está aqui, você vê que a barra de volume começou a subir dinheiro. Porém, ele não fez o mesmo volume até lá em cima como o seguinte. Porém, ele indicou o quê? Que, deixa eu botar um triângulo para ficar mais fácil. Em todos esses candles que estavam aqui, ó, que são referentes a esses mesmos, que são referentes a todos esses que estão aqui, né? Todos esses que aconteceram daqui até aqui, deixa eu botar um triângulo, um retângulo para ficar mais fácil. Vamos lá, retângulo, aqui, ó. Tudo isso que você está vendo, tudo isso que você está vendo dentro do retângulo,
é proporcional a esses candles que estão, essas barras que estão aqui embaixo. Nenhuma volume forte. Mas no momento que começou a subir o volume, mostrou que esses candles que estavam se direcionando numa tendência de alta, estava indo para uma mesma direção, que é a direção que a tendência, como nós vimos, marcou um topo, marcou um fundo mais alto, marcou um topo mais alto. Como todos estavam direcionados para o mesmo ponto, essa barra de volume aqui foi o gatilho para poder comprar. Quem comprou no rompimento dessa barra, neste ponto que eu vou botar a setinha agora, quem comprou neste momento teve essa movimentação toda até o topo daquele candle que nós falamos agora. Foi uma movimentação de mais de $1.000 de movimentação se eu comprei apenas um contrato de dólar. Tudo isso está descrito por um gráfico que a barra de volume deu o sinal de entrada, mas ele deu o sinal de entrada na direção. Se eu fosse levar essa mesma linha de raciocínio para aquele candle que passou, nós estávamos falando, ó, o anterior a ele, deu um sinal, ele tem um volume, o volume está ascendente para o próximo, tá, do ponto mais baixo até um ponto mais alto, está subindo, né, está mostrando que está subindo, só que a barra não está subindo tanto. Por quê? Primeiro eu tenho uma média móvel aqui em cima. Uma média móvel, como eu bem acabei de explicar para você, ela serve tanto para impulsionar, tanto para segurar. Eu tenho outra média móvel, de um outro tempo. Então eu tenho duas médias móveis que vão segurar o preço. Se ele já subiu tudo isso, ele está cansado. Então alguém saiu correndo e bateu numa parede e está tão cansado que ele não conseguiu romper a parede. Ele fica tentando esmurrar a parede aqui para passar, mas não consegue. Neste momento ele fechou aqui embaixo sem ter força suficiente para ultrapassar. No dia de amanhã, há uma grande chance que ele venha tentar passar essa parede. Para eu finalizar aqui para não ficar muito complexo, deixa eu jogar num tempo mais curto. Eu vou jogar agora, em vez de 60 minutos, eu vou colocar de 10 em 10 minutos. Então, a cada 10 minutos... Tem até de um minuto, né? Então, o candle, esses candles, esses gráficos, você sabe o que é um fractal? Não. Deixa eu te mostrar um fractal, então. Vamos lá. Nunca nem ouvi falar de fractal, nunca ouvi. Você vai ver pessoalmente agora. O que você está vendo? Eu tô vendo um infinito, um monte de imagens sem fim. Essa imagem infinito é chamada de fractal. Então pensa, vamos lá. Pensa que, tá vendo que o meu dedo está apontado para a próxima caixinha? Positivo. Se você levar em consideração a segunda caixinha, que está onde a minha setinha do mouse aqui, ela é o número 2. Tem o número 3, tem o número 4, tem o número 5, 6, 7, e vai contando de um em um, correto? Como você bem falou, vai até o infinito. Porém, quando nós analisamos o gráfico, que nem eu estava te mostrando, ele funciona no mesmo princípio. Ele sai lá do 1 segundo. Eu tenho 1 segundo aqui em cima, eu tenho 2 segundos, eu tenho 3 segundos, eu tenho 4 segundos, eu tenho 5. Aí ele começa a escalonar de 5 em 5. 5, 10, 15. Chegou no 15, 15, 30, 60. Isso em segundos. Se eu colocar no 1, ele vai me mostrar o gráfico. A cada candle que formar vai levar 1 segundo. A cada segundo que passar, ele vai formar uma barrinha. A cada 2 segundos que passar, ele vai formar uma mesma barrinha. A cada 3 segundos que formar, ele vai mostrar outro tipo de barrinha. E o gráfico vai se moldando conforme o tempo que eu for mudar. Mas é o mesmo gráfico, é a mesma quantidade de dinheiro, é a mesma direção, só que ela está fracionada, como eu coloquei num tempo curto, em maior número. Conforme eu aumentar o tempo, então vamos dizer que eu vou colocar 60 segundos. A cada 1 minuto, ele me mostra um candle. A tendência ainda segue a mesma. O preço saiu de um ponto mais baixo onde estava o retângulo. O retângulo está aqui, que eu acabei de desenhar. É o mesmo gráfico, não muda nada. O que muda é a quantidade de candles que ele está me mostrando na minha imagem. Isso você conseguiu entender? Tô sim. Ok, então vamos imaginar, eu estou no 1 minuto. Vou colocar agora nos 5 minutos. Ele vai me mostrar o mesmo desenho, o meu retângulo vai estar lá da mesma forma, o que eu acabei de desenhar para você vai estar lá da mesma forma,
E o que vai mudar vai ser a posição das médias móveis. Porque em cada tempo gráfico, as médias móveis se comportam de uma forma. Eu estou no 5. Então tenta gravar essa imagem mental aí para você ver como é que as médias vão mudar. Ó. Sempre estão nas mesmas cores, as posições vão mudar. Vou botar para o 10 agora, para não ficar tão diferente a mudança. Você vê que a curvatura dela mudou um pouco. Vou botar para o 15. Um pouco mais a curvatura. Vou botar para o 30. 30 minutos, tá? Não é mais segundos, vamos falar de minutos. Estou mostrar agora do 30 segundos. 30 minutos, perdão. Do 30 minutos. O padrão já não está mais tão curvado lá embaixo, a verde. Olha como é que a verde está um pouco mais reta do que estava. Vou jogar no 60. 60 minutos a cada hora, tá? Olha a verde como já não está tão curvada como estava. Já em relação à média de 7, olha como é que a média de 7 está igualzinho. Estava verde na de 5. Ó. Vou sair do 60, fico olhando a verde. Essa verde vai ficar exatamente igual a de 7. E essa de 7 vai estar próximo dos candles quando eu jogar nos 5 minutos. Ó. Deixa eu fechar aqui a imagem para você ver. Olha como é que a verde passou para o lugar daquela outra, que nos 60 minutos era a de 7. E se você olhar bem de pertinho, a de 7 é a preta, que está aqui bem próximo dos candles. Vou aproximar para você ver. Olha ela aqui, ó, pontilhada agora. Porque ela é de menor período. 7 períodos são 7 candles. Vou botar no 1 minuto para ficar mais claro que eu vou explicar agora. 7 períodos são 7 candles. A cada 7 candles, a média se movimenta. No caso, essa preta. Essa verde tem 20 períodos. Ela conta 21 candles para se movimentar. A amarela, que está aqui embaixo, ó, tem 60 períodos. Ela leva 60 candles para se formar. Você já entendeu de maneira sutil o que é o volume, né? Positivo. Já falamos. Porque estava aparecendo um setup, né? Não sei por que. Estamos falando sobre setup, rompimento do canal. O que é rompimento do canal? Isso é um canal. Os fundos cada vez mais altos, naquela tendência que nós determinamos como tendência de alta, que nós vimos agora há pouco, fundos mais altos. Topos, consequentemente, mais altos. Vindo aqui. Topos cada vez mais altos. No momento que o preço vem buscar a parte inferior aqui da barra, que é essa mesma linha paralela que está cortando aqui, ó, em nenhum momento o preço veio perto dela, você vê que está tudo longe. Mas no exclusivo momento que o preço rompe essa área que está circundada aqui, ele toma uma tendência que já não é mais a tendência de alta, ó, que está vindo lá de baixo. Ele reverte para uma tendência de baixa. Ele tenta retornar para confirmar o movimento, o tal do pullback, né? Só que ele não confirma num ponto mais alto, ele não volta para dentro dessa área, nega essa área, e aí ele mostra uma reversão de tendência vindo para um preço mais baixo. O topo mais alto, um fundo mais baixo, um topo mais baixo ainda, ao contrário do que nós estávamos vendo, e consequentemente um fundo mais baixo. Isso entrou numa tendência de baixa, como está descrito aqui na setinha. Dentro desse movimento, nós temos um setup. O que é o setup? O setup é a união dessas linhas de pensamento entre você saber que o preço estava indo para uma tendência, saber que o preço reverteu essa tendência para uma tendência, e o momento da entrada, que seria o tal do momento da compra, da venda que você questionou no começo, ele é descrito por padrões, e esses padrões são analisados com uma combinação de candles. Por isso é importante você gravar aqueles candles que estavam naquela primeira planilha, porque aqueles padrões de candles mostram setups de compra ou de venda, que é o que nós vamos ver lá no final da nossa aula. Como foi lá pelo dia 20, 25, vai começar a ter uma ideia exatamente do que é o mercado, a gente vai começar a ver sobre compras e vendas ao final de tudo isso, é que você vai montar um setup. O que é montar um setup? O movimento estava vindo no movimento de baixa, encontrou um ponto mais baixo aqui. Quando ele reverteu para esse movimento, essa linha vermelha que está aqui é uma linha que está simulando uma média móvel. É uma média móvel de 9 períodos. Quando o preço vem e rompe, lembrando aquela análise, né? A média móvel é uma parede, o cara está vindo bêbado lá de baixo,
para bater contra a parede que está aqui. Se o preço não bateu na parede e não voltou para baixo, se ele rompeu a parede, esse rompimento dá um sinal. Dá um sinal do quê? Que quem está vindo com força de baixo está mudando essa tendência que estava aqui de baixa para uma nova tendência de alta. Consecutivamente, o contrário, a réplica é verdadeira. Se estiver vindo para cima, bater numa média móvel e voltar, também ele pode estar vindo para baixo. Então, tanto para um lado quanto para o outro, serve para os dois. E o setup nada mais é que a decisão entre a análise do longo prazo, de tudo isso que está acontecendo, de todos esses candles, com a soma da entrada com um princípio que você vai definir baseado numa média móvel, que é se está rompendo a média móvel. A entrada vai ser baseada num ponto mais alto. O seu ponto de risco de perda do seu stop vai ser num ponto mais baixo. Nesse caso de uma compra, para alcançar um nível de lucro que esteja aqui em cima. A movimentação que vai sair daqui e vai até aqui em cima. Você vai ter um lucro deste ponto até o ponto lá acima, ou você vai ter um prejuízo que vai sair desse ponto até esse ponto aqui embaixo. Ou para um lado ou para o outro. O setup vai definir o seu risco e o seu retorno. O setup vai ser a união de todo esse movimento que já aconteceu com esse movimento que você está vendo aqui que está acontecendo, que está definido pela essa área amarela, que é a perda dos fundamentos de um período de tendência longo para um novo período de tendência definir uma nova direção. Você vai pegar essa direção nesse movimento. Você conseguiu entender isso? Positivo. Então, basicamente, você já entendeu sobre como o candle se forma, você entendeu sobre média móvel, tudo que a gente já repassou. Agora, fazendo um resumo. Todo conhecimento neste conteúdo tem um fim educacional, isso eu preciso que você entenda. Então, basicamente, tudo que eu passo é realmente para aprendizado. No início da sua jornada como investidor e principalmente como day trader, a busca para aprender a mecânica do mercado, que é o que eu estou tentando te passar, é principal diante dos gráficos, usando, lógico, o princípio técnico, estruturado, lógico, por geometria, que o que nós vemos aqui nada mais é do que geometria. No Brasil, nas escolas, não é comum ensinar geometria. Já nos Estados Unidos e em outros países, a geometria, que é a análise de distância, é muito comum. A geometria é o que sustenta todos os nossos princípios dentro da análise técnica, de definir onde é uma zona de compra, onde é uma zona de venda, até onde o preço pode caminhar, quais são as ações. Então, o que sustenta tudo isso é a geometria. Esses princípios geométricos geram modelos preditivos. Preditivo significa de premeditar, de tentar definir o que vai acontecer no futuro, seja um movimento de alta. Então, a tendência que nós seguimos, ela é calculada pela geometria e ela prevê um possível movimento financeiro, seja dentro de um gráfico do mini índice, seja dentro de um gráfico do Bitcoin, seja dentro de um gráfico do Forex, seja dentro de um gráfico de quem está comprando um ativo que é o arroz, ou do ouro, ou da prata, ou do petróleo, não importa qual seja. Qualquer gráfico que você analisar vai usar a mesma linha de raciocínio, que é a linha de raciocínio da análise técnica utilizando um gráfico. Agora parou de partilhar. Faz sentido para ti tudo isso que eu te falei? Fez, claro. Fez sim. Fez sim. Foi de grande valor. Você é um excelente professor. Parabéns. Um exímio professor. Parabéns. Nossa, muito grato por ouvir isso. E eu agradeço, cara. Eu estou muito grato por você disponibilizar o seu tempo. Poderia ter coisa para estar me explicando. Eu espero um dia poder retornar a você de alguma forma, seja em dinheiro, seja de qualquer maneira que venha te dizer muito obrigado, entendeu? Porque ninguém faz isso que você está fazendo por mim. Pode deixar que eu vou me dedicar ao máximo para aprender e pôr em prática tudo que você está me ensinando. Agradeço tuas palavras aí e te posiciono da seguinte forma. Eu sou só a ferramenta. Eu sou só uma ferramenta. Essa ferramenta
ela está disponível para você se tornar um profissional. Se você praticar a ferramenta, você vai se especializar na ação e vai ter o que você busca, sua liberdade. Todo profissional tem a sua liberdade por ser um exímio profissional, por fazer aquilo que gosta. Agora, se você não praticar, Claro. e quando eu digo praticar, é você não praticar, consequentemente, por mais que você tenha uma ferramenta, você não vai chegar a lugar nenhum. Um profissional com uma caixa de ferramenta que não utiliza ferramentas, e eu espero que a sua determinação, como você bem colocou nos últimos dias, ela perdure, porque como você pode ter uma noção, agora você teve uma noção clara, complexidade do que você está se metendo, eu tentei passar de maneira mais ampla o que foi, ainda assim o que eu te passei não chega a ser 100% de tudo aquilo que você vai ter que aprender diante dos próximos anos dessa carreira nova. Você está numa autoescola aprendendo a conduzir um carro. Hoje foi a primeira aula. Não se esqueça que você está querendo se tornar um piloto de Fórmula 1. Quem investe em mini índice, investe em dólar, quem investe em criptomoeda, quem investe em ativos como eu invisto nos Estados Unidos, são pilotos de Fórmula 1 especializados diante de um mercado. Tem pessoas que estão fazendo isso há 20 anos, 30 anos. Tem investidores de 50, 60, 70 anos de mercado financeiro que fazem isso. Você tirar o lucro dessas pessoas e trazer esse lucro para o seu bolso vai exigir de você uma especialidade como de um piloto de Fórmula 1. Você vai ter que ser uma pessoa extremamente hábil. E para isso, só o tempo e a prática vai te trazer. Então, volto a falar, o meu tempo ele está disponível para ti, ele vai continuar disponível pelo prazo que nós conversamos e combinamos. A sua determinação vai decidir se o seu prazo vai ser estendido em questões financeiras, se você vai ter mais tempo. Não se trata de um valor fixo, eu não vou te cobrar nada, tanto que eu não te cobrei nem pretendo cobrar. O que vai determinar o valor do teu aprendizado vai ser a sua determinação. Se eu ver que você não está se dedicando, que você não está indo, para mim não vai fazer sentido. Aí a conversa muda. Dedicar, enquanto você for atrás, enquanto você buscar conhecimento, o conhecimento vai estar disponível para ti como um poço. É só acessar. Quem mandou você até mim, acredite, tem muito para oferecer. Muito a oferecer em nome dessa pessoa. Se quiser agradecer para mim, Foi quiser me pagar de Deus. alguma forma, agradece a Deus aí um Pai Nosso por mim, agradece dessa forma que inicialmente é o que eu quero. Sim, Eu sei que o claro. meu trabalho ele vai se destacar conforme a tua evolução, as pessoas vão ter acesso a você, consequentemente vai começar a falar mais disso para as pessoas, e essas pessoas, para mim, vão ser a melhor forma de pagamento que você vai fazer para mim, porque hoje que eu preciso são pessoas que precisam me ouvir. Eu preciso de pessoas para me ouvir. Dinheiro é uma consequência Claro. que eu consigo. Pessoas para me ouvir já não consigo, porque quase ninguém tem interesse em aprender. É muito difícil. Eles querem tudo na hora. É, não tem como. Não tem como tudo na hora. ABC do Grafista, se esse vídeo ajudou você de alguma forma, compartilha para alguém. Tamo junto.